Olá! Nessa aula nós vamos ver o uso da integral definida para o cálculo de áreas. Vamos ao primeiro caso. O teorema fundamental do cálculo foi visto anteriormente e ele diz que se a função f for integrável em um intervalo fechado AB e se f maiúsculo for uma primitiva dessa função f nesse intervalo, então a integral da função f de x em relação a x de a até b é a f maiúsculo, que é a primitiva da função f, no intervalo de a até b. Nós fazemos f maiúsculo de b menos f de a. É o de cima menos o de baixo. Isso foi o que definimos quando vimos a integral definida. Vamos ver, então, o primeiro caso. Calcule a área sob a curva y igual a x, para x pertencente ao intervalo fechado de 0 a 1. Vamos dar uma olhada nessa função e aqui nós temos a sua representação gráfica. Você deve lembrar que a função que é definida por y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E que já que nós temos que considerar de 0 a 1, se eu substituir o x por 0, o y também o será. Então, nós temos aqui, observem, o ponto 0 e 0. E aqui nós temos o ponto 1 e 1, porque se eu substituir o x por 1, o y tem o mesmo valor. Como ele quer a área sob essa curva nesse intervalo, então nós vamos considerar essa área que está aqui achurada, de 0 a 1, na reta y igual a x e no eixo x. Então, é esta região que nós vamos calcular. Se você observar com atenção, o que é essa região aqui? É um triângulo retângulo. Ora, como é que eu faço a área de um triângulo retângulo? É só fazer o produto dos catetos dividido por 2. Um cateto é 1, o outro também. 1 vezes 1 dividido por 2 dá 0,5 unidades de área. Então, essa é a área desta curva, ou sob a curva no intervalo de 0 a 1. Vamos ver agora como comprovar esse valor utilizando a integral definida. Vejam, se eu fizer a integral de 0 até 1, que é o intervalo de x, da função, como é que é definida essa função f de x? Ela é igual a x, então x em relação a x, dx. Eu estou colocando em módulo, porque nós estamos calculando uma área, e como todos sabem, a integral definida pode ser tanto positiva como negativa. Então, para evitarmos respondermos que a área é algumas unidades de área negativa, nós consideramos em módulo. Mas vamos ver como que eu faço esse cálculo. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou integrar x em relação a x. A regra básica diz que eu aumento 1 no expoente e divido por esse novo expoente. Como o expoente é 1, 1 mais 1, 2, e divido então por 2 também. O nosso intervalo é de 0 a 1. Aqui é apenas a notação da integral definida. Se eu substituir o x por 1, vai dar 1 ao quadrado, que é 1, sobre 2, que é meio. Menos, se eu substituir por 0, vai dar 0. O módulo de meio nada mais é do que meio, e isso comprova o valor que nós encontramos utilizando simplesmente a área do triângulo. Mas o nosso objetivo é calcular áreas, não exatamente quando nós tivermos a função representada por uma reta, porque aí eu posso utilizar os conceitos de áreas de polígonos. Então, vamos ver uma situação em que a curva, por exemplo, é uma função do segundo grau. Observe. Determinar a área limitada pela curva y igual a 5x menos x ao quadrado e pelo eixo x. Perfeito. Agora nós temos uma parábola. Como é entre a curva e o eixo x, nós vamos ter parte dessa parábola. Lembra que quando o coeficiente do x ao quadrado é negativo, a concavidade é para baixo. Então, vamos dar uma olhada aqui na situação.
Nós temos aqui uma representação gráfica dessa função, que é o que está aqui em vermelho, o eixo x, que eu representei aqui entre a função apenas a parte que está em azul, e aí nós vamos calcular essa área aqui, ó, essa representação que está aqui sombreada. Agora veja um detalhe, se eu não fizer a representação gráfica, eu não consigo visualizar que é entre 0 e 5, correto? Então o que eu faço? Eu calculo as raízes dessa equação do segundo grau. Por que equação? Porque para eu saber onde intercepta o eixo x, eu igualo a função a zero. Todo ponto que está no eixo x, ele tem o y igual a zero. Então, se eu escrever que o y é zero, eu vou ter que 5x menos x ao quadrado é zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar uma raiz zero, sim, né? Sempre que o c é zero, uma raiz é zero. E a outra é 5. Portanto, eu descubro que o intervalo da integral que eu vou calcular aqui é de 0 a 5. Então, eu não preciso da representação gráfica, pura e simplesmente eu posso achar igualando a zero e resolvendo a equação. Vamos ver, então, como calcular a área dessa região aqui, que foi indicada aqui pela letra A maiúscula. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma integral de 0 a 5 da função 5x menos x ao quadrado. Está aqui, em módulo, para que se der negativo, eu considere o valor em módulo, por ser área. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu vou integrar. Integral de 5x, 5x ao quadrado sobre 2, menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. O intervalo é de 0 a 5. Então, agora eu vou substituir. Aqui vai dar 5 ao quadrado, que é 25 vezes 5 dá 125, e aqui dá 125. Como os denominadores são diferentes, eu reduzo a um denominador comum, que é 6. 6 por 2 dá 3, vezes 125 menos 125, que vai dar 125. E fazendo uma aproximação na calculadora de uma casa decimal, se eu dividir 125 por 6, dá aproximadamente 20,8. Então, a área desta região, que foi chamada aqui de área da região A maiúsculo, é exatamente 20,8. Então, aqui você vê que a integral definida, ela é muito útil para eu achar a área, então, de figuras não conhecidas, como o triângulo do primeiro exemplo, né? Então, essa é uma das funções dessa aplicação da integral definida. Nós temos aqui um outro exemplo, aqui apenas para você enxergar que pode ser dado qualquer tipo de função polinomial, por exemplo. Então, ele quer, veja, a área da região entre o eixo x e o gráfico dessa função do terceiro grau. E ele dá para nós um intervalo. O intervalo é de menos 1 a 2. O que nós vamos lembrar aqui? Se a função é do terceiro grau, ela tem, inclusive aqui, o termo independente é zero. Então, para eu igualar isso a zero, eu ponho x em evidência. Então, eu já sei que uma das raízes é zero. Se eu fizer o teste para o menos 1 e para o 2, se eu substituir aqui por menos 1, vai dar menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1, só que tem um menos 1 aqui. Então, menos 1 do primeiro, menos 1 do segundo dá menos 2. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, comprovando que dá zero. Se eu substituir por 2, vai dar 8 menos 4, 4, menos 4, 0. Então, você comprova que as raízes, ou seja, onde a curva, essa função do terceiro grau, intercepta o eixo x, é exatamente nos pontos do intervalo dado e no zero, porque eu expliquei que se eu colocar em evidência o x igualar a zero, uma raiz é zero. Aqui eu mostro a vocês que é possível fazer o cálculo das raízes colocando o x em evidência. Aqui eu já tiro que uma é zero e as outras eu resolvo através dessa equação de segundo grau, a parte da função do segundo grau. Mas nós já vimos de antemão que é de menos 1 até 2, né?
São as raízes de x ao quadrado menos x menos 2. Então, nós temos uma raiz menos 1, uma 0 e a outra 2, que está aqui à direita. Isso aqui, se nós olharmos graficamente, do menos 1 ao 0, ela está acima do eixo. E do 0 ao 2, ela está abaixo do eixo. Eu posso perfeitamente calcular, então, essas duas regiões separadamente. A região A1 é de menos 1 a 0 e a região A2 é de 0 a 2, que são as raízes. Se eu quiser a área total, eu somo as duas áreas. Veja, eu falei somo porque eu estou considerando em módulo, porque a área 1 é positiva e a área 2 é negativa. Né? Essa área visualmente é menor que essa, só que essa é negativa porque está do eixo x para baixo. Então, vejamos como fica o cálculo. A área 1 é de menos 1 a 0. A função é a função dada, está aqui, né? X ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. E a área 2? A área 2 é de 0 a 2 para a mesma função. Então, resolvendo essas duas integrais, eu terei a soma em módulo dessas integrais vai me dar a área total. A primeira é x a quarto sobre 4 menos x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado sobre 2. Simplifica o 2, fica só x ao quadrado. Lembre-se que estamos usando essa função, então ela vale tanto aqui como aqui. Então, daqui na área 1 e na área 2. Como o intervalo aqui é de menos 1 a 0, nós temos que substituir primeiro por 0. Então, fica 0, né? Tudo isso aqui vai dar 0, menos, aí eu substituo por menos 1. Menos 1 a quarta dá mais 1 quarto, menos 1 ao cubo é menos 1, menos com menos dá mais 1 terço, e menos 1 ao quadrado é 1, fica menos 1. A outra parte, primeiro eu substituo por 2, 2 a quarta, 16, por 4 dá 4. Menos 2 ao cubo é 8 sobre 3, e menos 2 ao quadrado, que é 4. E o zero? O zero vai dar 0, então não preciso escrever. Aqui eu precisei só para lembrar que tem o menos aqui do teorema fundamental do cálculo. Então, agora eu faço as contas e essa primeira parte vai dar 5/12. É só você fazer aqui o MMC. Essa segunda parte está fácil, né? Você simplifica aqui o 4 com o menos 4, fica menos 8 terços. Mas como é em módulo, mais 8 terços. Fazendo o MMC, nós vamos encontrar 37/12, que é a área daquela figura apresentada anteriormente. Ok? Então, vimos aqui como utilizar a integral definida para o cálculo de áreas. Uma aplicação bem importante para a sequência. Feito? Até a próxima.